Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula o meu objetivo é te mostrar 5 dos gráficos mais importantes do Power BI aqui da forma mais direta possível. Então, bora lá direto para a aula. Bom, e só para não esquecer, aqui na descrição do vídeo sempre deixo 2 links muito importantes. Primeiro, o link do arquivo aqui para você conseguir praticar junto comigo. E segundo, o link de um mini curso, que dessa vez vai ser um mini curso gratuito de gráficos no Power BI, para você continuar estudando ainda mais. Bom, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, tem uma tabela de vendas e uma tabela calendário, e eu quero te mostrar aqui algumas análises que a gente vai fazer usando alguns gráficos do Power BI e quando você deveria usar cada tipo de gráfico, quais são os gráficos mais importantes, como é que a gente usa cada um deles. Então vamos lá. Imagina que você queira criar, por exemplo, um gráfico que vai te dizer qual foi o faturamento total da empresa de acordo com cada uma das marcas. Então a gente tem várias marcas, Saltrate Video, a gente tem aqui Contoso, Hashtag Toys, Litware e assim por diante. Bom, nesse caso, a gente quer criar um gráfico de uma espécie de ranking, ou seja, a marca que mais vendeu, a segunda marca que mais vendeu, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Então, para conseguir fazer isso, a gente vai usar o primeiro dos 5 gráficos dos mais importantes aqui, que é o gráfico de barras. Então, por que o gráfico de barras? Porque o gráfico de barras ele vai ter as informações uma embaixo da outra, justamente para te mostrar essa espécie de ranking. E aí aqui no eixo X, a gente vai colocar o número que a gente quer apresentar, no caso aqui do gráfico de barras. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o faturamento. E aí no eixo Y, eu vou colocar as categorias, os nomes, que no caso aqui vão ser as marcas. Então, olha só, a Contoso foi a marca que mais vendeu, com 18 milhões aqui, depois a Litware com 14, depois a Prozeware com 10 e assim por diante. Se a gente quiser melhorar a visualização do gráfico um pouquinho, eu posso vir aqui nessa parte de formatação e aqui dentro de rótulo de dados, posso ativar essa opção para ver mais no detalhe quanto que cada marca faturou e aí se eu quiser, depois disso, posso tirar esse eixo X aqui para melhorar a visualização. Se eu coloquei o rótulo de dados dentro de cada barra, não precisa aqui mais do eixo X. Então, vou vir aqui no eixo X, tirar aqui os valores e vai ficar bem melhor para conseguir visualizar. Ah, ou se eu quiser trocar a cor do gráfico, como é que eu faço? Vem aqui nessa parte de barras e aí vai ter aqui as cores, você pode escolher alguma cor que você queira. Vou colocar um azul mais escuro aqui, por exemplo. Então, por que a gente usa o gráfico de barras? Lembrando, porque para esse cenário que eu quero criar um ranking, ele vai ficar muito bom porque ele vai colocar uma informação embaixo da outra e aí a gente vai conseguir comparar visualmente muito bem e também ela respeita o gráfico de barras, a lógica de leitura em Z, que a gente chama, que é basicamente você olhar, você lê da esquerda para a direita e de cima para baixo, que é como você lê um livro, como a gente tende a enxergar informações, como a gente tende a analisar informações visuais. Então você vai primeiro olhar Contoso, que é o nome da marca, depois quanto que ela vendeu, depois a Litware e quanto que ela vendeu. Por isso que para esse caso de gráfico de ranking, fica melhor, por exemplo, do que um gráfico de colunas, que aí o objetivo do gráfico de colunas não fica tão bom para essa espécie de ranking, tranquilo? Porque ele não fica com as informações uma embaixo da outra, não respeita aquela hierarquia visual de leitura em Z. O gráfico de colunas ele tem outro uso que a gente vai comentar agora, tranquilo? Então, gráfico de barras para quando você quer analisar informações de ranking. Então, por exemplo, quando você quer comparar alguma informação referente a alguma categoria específica, no caso aqui a categoria marca, mas qualquer informação de texto, então marca, nome de cliente, nome de vendedor, qualquer coisa do tipo, você vai usar com esse gráfico de barras, beleza? Show! Então vamos lá. Segundo tipo de gráfico que eu quero te mostrar é o gráfico de colunas. Então vamos pegar na verdade, gráfico de colunas, a gente tem mais de um. A gente tem pelo menos aqui 2, na verdade até mais do que 2 tipos de gráfico de coluna. Vou te mostrar esse primeiro aqui, ó, que é o gráfico de colunas empilhadas. E aí o que eu quero fazer nesse gráfico? Eu quero mostrar, por exemplo, a informação de faturamento ao longo do tempo. Então vou colocar aqui, ó, faturamento no eixo Y, que no caso do eixo, no caso aqui da parte de gráfico de colunas, o eixo Y é o eixo dos números, lá no gráfico de barras era o eixo X, e no eixo X eu vou colocar aqui os meses. Então aqui no calendário, ó, na tabela calendário, vou ter os meses, e para ver os meses, sempre que eu coloco uma coluna de datas, eu só quiser ver os meses, eu posso tirar aqui ó, o ano, eu posso tirar o trimestre e posso tirar o dia, que ele vai mostrar só os anos e os meses. Então tá aqui, ó, 2023, quanto que a gente faturou? Em janeiro, depois em fevereiro, depois em março e assim por diante. Então a ideia é que também tem um tipo de uso apropriado do gráfico de colunas, que é mostrar informações ao longo do tempo, que já não vai funcionar o gráfico de barras, por exemplo. Por quê? Porque o gráfico de colunas,
ele mostra na horizontal, então ele mostra a tendência ao longo do tempo, como se fosse uma linha do tempo. Já o gráfico de barras não. Então o gráfico de barras vai funcionar bem para ranking, o gráfico de colunas vai funcionar bem para informações ao longo do tempo. Assim como o gráfico de linhas, gráfico de área e assim por diante. Mas também o gráfico de colunas aqui. Só que esse é o segundo tipo de gráfico que eu queria te mostrar, o gráfico de colunas. Só que o gráfico de colunas, na verdade, ele tem mais de um tipo, e é isso que agora que eu quero te mostrar. Então tem o gráfico de colunas empilhadas, que é esse primeiro aqui, e tem o gráfico de colunas agrupadas, ou clusterizadas, que ele chama, beleza? Qual que é a diferença? A diferença é quando você tem mais de uma informação para mostrar. Então, por exemplo, olha só, deixa eu tirar aqui o faturamento. Além do faturamento, eu tenho uma coluna que me diz o custo total daquela venda e o lucro total daquela venda. Então, olha só, imagina que eu vá colocar o lucro aqui da venda. Ok, coloquei o lucro. Só que além do lucro, eu quero visualizar também o custo. Então, vou colocar o custo aqui junto. Olha só como é que funciona esse gráfico. Esse gráfico de colunas empilhadas, ele basicamente me mostra uma coisa em cima da outra, quanto que a gente faturou aqui, quanto que a gente faturou no total, né? Porque o lucro mais o custo vai dizer aqui pra gente quanto que a gente teve de faturamento no total. Inclusive, eu posso vir aqui na parte de formatação e posso ativar o rótulo de dados do total, ou seja, da soma das duas informações. Então, o gráfico de colunas empilhadas, ele vai mostrar a informação uma embaixo da outra, justamente para empilhar, para mostrar, por exemplo, quanto que foi proporcionalmente ali o lucro naquele mês, quanto que foi o custo naquele mês e qual foi o valor total que a gente teve de receita. Funciona muito bem. Se eu trocasse para esse outro tipo de gráfico, que é o gráfico de colunas agrupadas ou clusterizadas, qual é a diferença? Ele não mostra as informações empilhadas, ele mostra a informação uma do lado da outra. Qual que é a diferença? A diferença é o tipo de análise que você está fazendo. No gráfico de colunas empilhadas, você quer saber o total e quanto cada fatia representa, quanto que o lucro representa, quanto o custo representa. Quando você está fazendo o gráfico de colunas agrupadas, você não está querendo saber o total, você está querendo comparar uma coisa com a outra. Então, estou querendo comparar como que foi o lucro versus o custo dentro daquele mês. Não estou querendo saber proporcionalmente com relação ao total. Estou querendo só comparar lado a lado aquelas informações para saber quanto que uma foi maior do que a outra, quanto que uma foi menor do que a outra, quem foi maior e assim por diante. Então, são duas informações diferentes. Alon, posso usar as duas? A resposta é, então, depende da análise que você quer fazer. Se você quiser, lembrando, ver o total e quanto cada uma representa no total, gráfico de colunas empilhadas. Gráfico de colunas agrupadas, clusterizadas, você vai usar quando você quiser comparar uma informação com relação a outra, beleza? Alon, então eu sempre posso usar qualquer uma das duas? A resposta é não. O gráfico de colunas agrupadas, clusterizadas, você pode usar sempre que você quiser comparar duas informações. Então, por exemplo, eu quero analisar aqui, deixa eu tirar o lucro e o custo, eu quero comparar aqui mais ou menos o faturamento e o lucro que a gente teve, só para ter uma noção deles lado a lado. Ok, faz algum sentido. Mas, no gráfico de colunas empilhadas, isso aqui não faria sentido. Por que não faria sentido? Porque o gráfico de colunas empilhadas, ele vai somando as informações. Então, eu só posso usar esse gráfico de colunas empilhadas quando as informações podem ser somadas. E nesse caso aqui, elas não podem ser somadas. Eu posso somar o faturamento com o lucro? Não, isso não me diz absolutamente nada. Assim como a minha idade mais a sua idade dizem alguma coisa? Não. Se a gente quisesse, fazer a média da nossa idade para saber a média da faixa etária aqui das pessoas que estão assistindo esse vídeo é outra história. Agora, se eu somar a minha idade com a sua, não diz absolutamente informação nenhuma, tranquilo? Então, somar faturamento com lucro não se soma. Lucro com custo, aí sim faz sentido. Por quê? Porque o lucro mais o custo me dizem o total do faturamento da empresa. Aí faz sentido. Show? Perfeito. Então, te mostrei dois gráficos aqui, o de colunas empilhadas e colunas clusterizadas, né, agrupadas. Então, só fica ligado aqui para você usar certo e só usar o empilhados quando você realmente puder somar as duas informações. Agora, o terceiro tipo de gráfico, que é o conhecidinho aí da galera, que é o gráfico de pizza. Então, o gráfico de pizza, como é que ele vai funcionar? Ele vai pedir para a gente qual o número que a gente quer apresentar. Então, por exemplo, eu quero saber o total de vendas de acordo com o gênero. Então, feminino e masculino. Então, eu vou puxar aqui para dentro dos valores, por exemplo, a quantidade vendida. E aqui dentro da legenda, eu vou colocar a coluna da minha tabela que tem as fatias ali. Então, por exemplo, aqui na minha tabela, eu tenho o gênero do cliente. Se é feminino, se é masculino. Nessa coluna aqui. Então, eu vou puxar o gênero do cliente aqui para a legenda e ele vai ratear para mim quantas vendas eu fiz para as mulheres. Então, aqui, quase 60% das vendas, 213 mil vendas. E quantas vendas eu fiz aqui para o gênero
masculino aqui para os homens, 40%. E aí, se eu quiser dar uma leve formatada aqui, por exemplo, ó, posso mexer nesse rótulo, que são esses números aqui, e aí posso vir aqui nos valores deles e aumentar aqui um pouquinho, posso melhorar a visualização, posso pedir para ele colocar mais dados aqui, por exemplo, ó, eu posso, dentro aqui desses rótulos, para não precisar ter essa legenda aqui do lado, de feminino e masculino, eu posso pedir para ele mostrar dentro do rótulo, ó, todos os dados, aqui ó, todos os rótulos, tá vendo? E aí o que ele vai fazer? Vai mostrar o feminino, masculino, o número e o percentual. Ou seja, como ele está mostrando todas as informações, não preciso mais dessa legenda aqui, que fica melhor para visualizar o gráfico de pizza. Então vou tirar a legenda e já fica melhor. E aí o gráfico de pizza só tem que tomar cuidado, porque a ideia dele é mostrar quanto que cada fatia representa do total. A ideia não é sair usando para qualquer coisa, não. Então, por exemplo, Alon, eu quero simplesmente comparar quanto que eu vendi para homens e quanto que eu vendi para as mulheres. Eu quero saber qual que eu vendi mais e qual que eu vendi menos. Então, talvez nesse caso não seja a situação para você usar o gráfico de pizza, porque você não está interessado quanto que cada um representou do total. Você quer comparar os dois lado a lado. Aí talvez faça mais sentido, por exemplo, um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, por exemplo, que aí você consegue comparar, você consegue ter ali o comparativo de quanto que foi uma maior do que a outra, por exemplo. Agora, não, Alô, eu quero saber do total quanto representa masculino, quanto representa masculino. Aí beleza, aí você pode usar o gráfico de pizza ou o gráfico de rosca também, que vai ter o mesmo funcionamento. Só toma cuidado para não usar, quando você não quiser fazer isso, né? Ah, não quero mostrar com relação ao total, só quero comparar. Aí beleza, então não usa gráfico de pizza, usa os outros. E toma cuidado para não usar com muitas informações, que aí já perde completamente o propósito. Por exemplo, vou tirar aqui o gênero do cliente e deixa eu colocar, ó, marca. Nem tá horrível, completamente a pior coisa do mundo, mas já começa a ficar pior. E aí você já começa a ficar o gráfico um pouco mais confuso, nem cabe todas as informações e você não consegue ter um bom comparativo. Por exemplo, esse rosa com esse roxo aqui, a gente tem dificuldade. Foi até um livro de storytelling com dados, que é da Cole Nussbaumer, que é o livro Storytelling com dados, se quiser se aprofundar nesse tema. Mas basicamente ela comenta que a gente tem dificuldade de conseguir comparar o tamanho da informação aqui em um plano, né, digamos assim. Então a gente tem dificuldade de enxergar quão maior é esse azul do que esse laranja. Fica difícil de saber, contoso com relação a Salt Rate Video. Agora, quando a gente está falando de um gráfico de barras aqui, que a gente só tem uma direção, né, digamos assim, não tem um plano inteiro para a gente analisar uma área, né, a gente só tem aqui o tamanho da barra, Contoso e Eliteware eu consigo comparar um pouquinho, sei lá, se eu tivesse que chutar, Contoso vendeu uns 40% a mais do que a Eliteware, por exemplo, entendeu? Então começa a fazer mais sentido. Esse aqui, hashtag Toys, foi mais do que o dobro do que a Contoso. Agora no gráfico de pizza não funciona. Então, por isso que a ideia do gráfico de pizza não é comparar uma informação com a outra. Se você quiser fazer isso, usa outros gráficos. Então, gráfico de pizza só usa se você tiver poucas informações. Senão, daqui a pouco, você começa usando, por exemplo, desse formato aqui, olha só. Já vi muita gente na vida fazendo gráficos tipo esse, que, cara, definitivamente não funciona você criar gráficos, gráfico de pizza cheio de informação, cheio de fatia, ele perde completamente o propósito. Agora, para esse de gênero, então quando você tem até 2, 3, 4 fatias, se você quiser saber quanto cada uma representa no total, aí funciona super, beleza? E para fechar, o quinto tipo de gráfico que eu quero te mostrar, que putz, é um dos mais importantes, é o gráfico de árvore hierárquica. O que é isso? É basicamente para quando você quer detalhar os seus dados e você tem mais de uma informação para analisar, ou seja, você tem uma hierarquia. Por exemplo, imagina que aqui na minha tabela eu tenho as marcas que vendem produtos, só que cada marca vende várias categorias de produtos. Então a Apple vende celular, computador, tablet, relógio, a hashtag Toys vende jogo de videogame, vende jogo de tabuleiro e assim por diante. Então, o que eu quero fazer? Eu quero conseguir olhar o faturamento de todas as marcas e dentro de cada marca conseguir destrinchar essa informação de acordo com as categorias. Então, vou vir aqui no relatório, ó, e aí como é que eu faço para usar esse gráfico? Primeiro você vai colocar o número que você quer analisar. Então, eu quero analisar um número, por exemplo, de faturamento. E aí você vai falar como que você quer explicar esse número, ou seja, o que você quer no eixo do seu gráfico, digamos assim. Quero olhar de acordo com a marca. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir, ó, esse faturamento de 57 milhões. Posso clicar aqui no botãozinho de mais. E aí começar pela marca que vendeu mais. Então pelo valor mais alto. Ele vai mostrar aqui, ó, Contoso vendeu 18 milhões, Eliteware 14 e assim por diante. Show! Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra,
Então vou pesquisar aqui pela palavra fonte, e deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, para a gente conseguir enxergar. Então a fonte dos valores, fonte dos títulos, beleza, ficou bem melhor de conseguir enxergar. Só que, além de ver as marcas, dentro de cada marca eu quero ver como é que foi o desempenho de cada tipo de produto, de cada categoria. Então, além de explicar por marca, eu quero explicar por categoria. Eu vou colocar a categoria depois de marca. Ó. Coloquei depois de marca. Por algum motivo ele inverteu, tá vendo? Mas vou colocar a categoria depois de marca. Perfeito. E eu vou clicar de novo ó, no botãozinho de mais para abrir as informações. Então, eu vou começar pelo valor mais alto, ou seja, a categoria que teve maior volume de venda. E olha só que legal que fica. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho das barras, ó, aqui na parte de formatação, barras, e vou aumentar aqui essa parte do tamanho para conseguir caber mais informações e ele conseguir me mostrar tudo, porque senão o texto fica meio quebrado ali. Então olha só que legal, ele mostra de todo o faturamento da empresa, que foi de 57 milhões, a Contoso, que foi a marca que mais faturou, vendeu 18 milhões. Mas como é que foi a distribuição do faturamento da Contoso? 11 milhões em acessórios para câmeras, 5 milhões em sistema de som, 759 em water heaters, né? Então aquecedor de água, cafeteira, MP4 e assim por diante. Se eu clicar na Litware, ele vai mostrar os detalhes da Litware. Se eu clicar na Prozeware, a mesma coisa. Eu posso entrar mais no detalhe? Sim, eu posso colocar mais informações ali naquele explicar por. Então, por exemplo, eu tenho marca, categoria, e dentro de categoria eu tenho vários produtos. Então, a Apple vende celular. Dentro dos celulares, a Apple vende iPhone 11, iPhone 12, 13, 14, 15, etc. e tal. Então, eu posso colocar aqui ó, o nome do produto, que é a informação mais detalhada ainda. E olha só que legal, posso clicar aqui no botãozinho de mais, valor mais alto, ele vai mostrar super no detalhe. Então, dentro de Contoso, eu vendi aqui o produto que mais vendeu, a categoria que mais vendeu, 11 milhões aqui de faturamento, acessório para câmera. Ele vai mostrar cada um dos produtos de acordo com esse critério aqui, que é acessório para câmera da Contoso. Se eu clicar na Litware, consigo ver a categoria que mais vendeu e os produtos que mais venderam dentro daquela categoria em ordem. Se eu clicar aqui, por exemplo, na Salt Rate Video, também consigo ver exatamente no detalhe. Cara, esse gráfico é, na minha opinião, o gráfico mais importante que tem no Power BI, justamente porque você consegue entrar muito no detalhe e conseguir fazer qualquer tipo de análise com ele. Inclusive, aqui na hashtag mesmo, a gente já usou esse gráfico para tomar decisão na empresa. Então, a gente viu, poxa, as pessoas que viram... A gente meio que usou esse gráfico para desenhar a jornada do cliente. Então, as pessoas que compram, que se inscrevem no curso de Excel, qual é o produto que elas têm maior probabilidade de comprar depois? Ah, é o Power BI? Ah, é o Python? Ah, é o VBA? Então, qual é o produto que a gente vai oferecer primeiro para a pessoa que entra no curso de Excel, que entrava no curso de Excel e assim por diante. Então a gente usou essa lógica para conseguir traçar estratégias de marketing aqui dentro da empresa, aqui dentro da hashtag. Cara, você pode fazer isso para qualquer análise de entrar no detalhe, de definir essa jornada aqui dos produtos, para você conseguir analisar e conseguir tomar decisões melhores aí com o Power BI. Então, cara, esses 5 tipos de gráfico, então o gráfico de barras, gráfico de coluna empilhada e gráfico de coluna agrupada, depois gráfico de pizza e gráfico de árvore hierárquica, na minha opinião são 5 aí dentre os gráficos mais importantes do Power BI, que, cara, você consegue com eles e o cartão também fazer 99% aí das análises que você precisar dentro do Power BI para apresentar qualquer tipo de dado. Então, ranking, informações ao longo do tempo, informações comparativas, análise detalhada das informações. Então, espero de verdade que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like. E aqui na descrição do vídeo também deixei o link de um mini curso gratuito de gráficos para você continuar aprendendo ainda mais. E eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não esquece. Senta o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê na próxima aula.